Sejam bem-vindos a mais um programa Fonte de Vida. Estamos falando sobre o tema que diz Jesus e Diabo, qual é a diferença? Nos primeiros 2 programas passados, falamos sobre o diabo, apresentamos o diabo na sua essência e na sua natureza, apresentamos também as 12 características que o diabo utiliza na sua atividade e também falamos das 7 estratégias que o diabo utiliza para derrubar a vida de uma pessoa, a vida de uma nação, a vida de um estado, a vida de qualquer pessoa que o diabo coloca na sua lista para derrubar. Então, hoje nós queremos falar sobre Jesus. Não se esqueça que o nosso tema diz Jesus e diabo, qual é a diferença? Então, nós já falamos sobre o diabo e hoje queremos falar sobre Jesus. Não se esqueça, no final, de dar um like para que a gente continue vivo nessa obra de pregação da palavra. Não se esqueça também, para todas as pessoas que ainda não se subscreveram nesse canal, subscreva-se nesse canal e continue recebendo as nossas publicações, porque de certeza a mão de Deus está agindo neste lugar. Quem é Jesus? Se olharmos para o mundo espiritual, encontramos várias religiões. Encontramos a religião muçulmana, cujo líder é Maomé. Encontramos os budas, cujo líder é o budismo, cujo líder é o Buda. Encontramos também vários líderes religiosos que existiram neste mundo. Mas eu quero lhe dizer que para a religião cristã, o nosso líder é Jesus Cristo. E é um líder diferente de todos os outros líderes, porque é o único que se disse filho de Deus. É o único que disse que é filho de Deus. E é o único que Deus confirmou que ele verdadeiramente é filho de Deus. E não somente de todos esses líderes que eu já falei, do Maomé, do Buda e dos outros, Jesus Cristo é o único que já ressuscitou dentre os mortos. Todos morreram, não temos relato da sua ressurreição. Maomé morreu, não temos relato da sua ressurreição. O Buda morreu, não temos relato da sua ressurreição. Muitos morreram, não temos relato da sua ressurreição. Mas de Jesus Cristo, nós temos o relato da sua ressurreição e nos apropriamos da vitória que representa a ressurreição de Jesus. Então, quem é Jesus? Nós queremos dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo, aceitando como não, acreditando como não, mas queremos lhe dizer que o pior erro que pode cometer nesta vida é negar a existência de Jesus, porque Jesus existe, é uma realidade. Nós temos prova da existência de Jesus, temos prova da existência de Jesus, e a maior prova da existência de Jesus é a cruz. É a cruz. É a cruz. No dia que Jesus Cristo foi crucificado com muitos criminosos ali, apesar de ele não ser criminoso. Mas não temos relato, nem vasculhando as histórias da antiguidade, de pessoas mortas que ressuscitaram. Mas o único que desceu da cruz para o túmulo e saiu do túmulo para a glória de Deus, para a direita do Pai, é Jesus Cristo. Ele é real. Ele é real. E quando ele ressuscitou dos mortos, se apresentou a testemunhas. Pessoas viram a Jesus, pessoas pegaram a Jesus, pessoas falaram com Jesus. Ele deixou outros mandamentos antes de subir para o Pai. Então temos prova da existência de Jesus. Mas neste canal e para o nosso programa, nós queremos te apresentar a Jesus de acordo com aquilo que as pessoas disseram na Bíblia, porque o princípio de uma vitória é aceitar que a Bíblia é incondicionalmente a palavra de Deus. A Bíblia é incondicionalmente a palavra de Deus, independentemente da vontade do homem. A Bíblia é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a revelação de Deus à humanidade. Então, se você quer vencer, se você quer triunfar nesta vida, creia que toda a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, quem é Jesus? Nós vamos falar de 4 testemunhas que apresentaram a Jesus. E no fim, vamos falar
daquilo que nós testemunhamos aqui no nosso canal sobre quem é Jesus. Em primeiro lugar, nós queremos olhar para João Batista. A Bíblia nos diz que João Batista é um homem que Deus escolheu para preparar o ministério de Jesus aqui na terra. É aquele homem que a Bíblia diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É ele que começou a abrir o caminho para que Jesus operasse aqui na terra. Então, João Batista, quando nós olhamos para a Bíblia, em João 1,29, diz que João Batista, quando viu Jesus indo ter com ele gritou, ele clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos mostra que João Batista apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que essa apresentação? Qual é a importância que essa apresentação tem para nós? Meu irmão, minha irmã, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir aqui, enquanto se falava de promessas da vinda de Jesus, os pecados do homem eram um problema para Deus e deviam ser resolvidos para que o homem tivesse harmonia com Deus. Mas o homem não tinha acesso a Deus, então tinha que ser representado por uma pessoa especial que se chama sacerdote. O sacerdote é a pessoa que era escolhida dentre os homens para representar os homens diante de Deus. Então, quando o homem cometesse pecado, segundo a lei, estamos a falar de Levíticos, né? O livro de Levíticos, não é? O livro de Levíticos, mas tenha atenção que o livro da lei não é só Levíticos. Temos o Gênesis, temos o Exoda, temos o Número, Deuteronômio, num total de 5 livros, considerados livros da lei. Mas o livro de Levíticos é um livro que trata das cerimônias, é um livro que trata dos sacrifícios. Então estou dizendo que quando o homem pecava, ele tinha que ir buscar um cordeiro, tinha que ir buscar um animal puro, sem mácula, sem defeito, e entregava ao sacerdote, e por sua vez, o sacerdote oferecia este animal num altar por expropriação dos pecados daquele homem. Então, esta é uma forma que trazia problemas. Por quê? Porque este sacrifício que era oferecido a favor do homem, representado por um animal, era um sacrifício contínuo. O homem tinha que tirar sempre que houvesse necessidade. E não só, as pessoas que não tivessem animal e não tivessem dinheiro para comprar um animal, morriam nos seus pecados. Então era um sacrifício que não era eficiente para tirar o pecado do homem. Então Jesus veio como cordeiro para pagar de uma só vez, e resolver o problema do pecado. Ele pagou aquele preço que eu não poderia pagar, que o irmão não poderia pagar. E hoje em dia já não precisamos de animais para podermos fazer expropriação dos nossos pecados. Por isso todas as pessoas que estão entrando em cerimônias, em consagrações, onde são mortos pombos, galinhas, cabritos, isso tudo não passa de um culto a demônios, porque Jesus Cristo de uma só vez se ofereceu na cruz como Cordeiro de Deus para tirar o pecado de todo mundo. É por essa razão que João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma só vez. Então, se você pode se entregar a Jesus, então o seu pecado está perdoado. Se você pode se entregar a Jesus, então você já não tem problemas com Deus por causa do pecado. Você está reconciliado em Jesus com Deus neste problema do pecado. O que você precisa é abrir o seu coração, deixar Jesus governar a sua vida, aceitar que Jesus Cristo está morreu na cruz para tirar o seu pecado, para te trazer de volta ao Pai. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu que estava no templo, que separava o homem de Deus, ele rasgou-se de meio, de cima para baixo. E o homem começou a ter acesso ao trono de Deus. Mas como é que nós temos esse acesso ao trono de Deus? Através de Cristo. Naquele tempo, o sacerdote entrava no lugar santíssimo.
e colocava ali o sangue daquele animal que foi oferecido no propiciatório, na arca da aliança. Então ele entrava ali com o sangue, e hoje em dia também continuamos entrando na presença de Deus através do sangue, mas do sangue de Jesus. Então não há como você subir ao trono de Deus a não ser por intermédio de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos olhar para o testemunho que o próprio Deus deu acerca de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, para começar o seu ministério aqui na terra, ele teve que ser batizado. Teve que ser batizado. Se estamos lembrados, João Batista iniciou a obra batizando no Rio Jordão. Então Jesus também foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. A Bíblia nos diz que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e uma voz se ouviu no céu. Era a voz de Deus. E essa voz o que dizia? A Bíblia nos diz em Mateus 3,17 que ouviu-se uma voz que dizia: És o meu filho amado em que me comprazo. Ouvi-o. Então significa que o próprio Deus apresentou Jesus como seu filho. O próprio Deus apresentou Jesus como seu filho. E não há nenhuma dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. Não há nenhuma dúvida de que Jesus representa o amor de Deus na humanidade. Porque a Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não duvide. Não interessa o que o mundo diz. Não interessa o que aquelas pessoas que desenvolvem teorias de negação, objeção a Jesus dizem. Nós queremos te mostrar a verdade. E a verdade é esta: Jesus é Filho de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus. O Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então, quando você crê em Jesus, você não está crendo numa pessoa qualquer. Quando você crê em Jesus, você está crendo no Filho de Deus. Você está respondendo ao amor de Deus que levou a Jesus na cruz com gratidão. Então, não há outra maneira de mostrar gratidão ao sacrifício de Jesus a não ser abrir o seu coração e recebê-lo agora. Vamos olhar para o testemunho que deu o Pedro, o apóstolo Pedro. Em Mateus 16, versículo 13 a 23, encontramos uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, em que Jesus perguntou: o que é que diz o mundo que eu sou? Como é que as pessoas me interpretam? Então os discípulos responderam. Outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é um vidente que veio ao mundo. Mas Jesus disse: e vocês? Quem eu sou para vocês? Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã. A você que está me ouvindo agora, é muito importante tu teres uma resposta pessoal sobre quem é Jesus para a sua vida. O que representa Jesus para a sua vida, de modo pessoal, na sua maneira de sentir, na sua maneira de ver, na sua perspectiva. Quem é Jesus para si? O apóstolo Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então estamos vendo aqui Jesus sendo apresentado como o Cristo. A palavra Cristo é grego, quer dizer ungido. Ungido para quê? Para resolver os problemas da humanidade. A unção é poder. Então significa que Jesus é o Filho de Deus que foi ungido com poder para consertar a vida de qualquer pessoa que crê nele. Jesus foi ungido com poder para expulsar os demônios que desgraçam a vida das pessoas. Jesus foi ungido com poder para curar os enfermos. Jesus foi ungido com poder para libertar os coxos. Jesus foi ungido com poder para operar maravilhas e prodígios. Então Pedro apresenta Jesus como o Cristo,
o ungido, o Filho de Deus Altíssimo, aquele que tudo pode e tudo faz. Então, se você pode crer em Jesus, você está crendo em alguém que tem poder para mudar a sua história. Você está crendo em alguém que tem poder para mudar a sua vida, tem poder para lhe dar a paz, tem poder para lhe dar progresso, tem poder para lhe fazer prosperar. Você que está estagnado na vida, você que está limitado na vida, você que está paralisado na vida, hoje mesmo a sua vida pode dar avanço, hoje mesmo você pode dar um salto na sua vida, você pode mudar aquilo que é a condição da sua vida hoje, desde que você abra o seu coração e diga: Cristo, entre na minha vida. Ele vai entrar, vai tomar domínio e vai te libertar de tudo aquilo que você não consegue fazer. Então, vamos olhar também para a forma como o apóstolo Paulo apresentou Jesus. A Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 6: Tu és o sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele sacerdote que servia no tempo de Abraão. Quando Abraão voltou de derrotar aqueles 5 reis, ele ofereceu o dízimo. E quem recebeu esses dízimos foi o sacerdote Melquisedeque. Esse sacerdote Melquisedeque era uma representação do sumo sacerdote, do sacerdote maior, Jesus Cristo. O que quer dizer sacerdote? Sacerdote eu já expliquei acima, que é a pessoa que é escolhida dentre os homens para representar a eles diante de Deus. Então Jesus Cristo é o único que foi escolhido para representar a mim, para representar a ti diante de Deus. Então não há outro caminho, não há outra maneira. Não há chapita aqui. Você só entra na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Escuta o que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para o Pai. Então, o apóstolo Paulo apresenta Jesus como sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus, aquele que intercede por nós, aquele que nos ajuda de contínuo, aquele que se compadece de nós, aquele que diz: lançai toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu cuido de vocês. Lançai todas as vossas preocupações em mim, porque eu cuido de vocês. Jesus Cristo é o seu sumo sacerdote. Jesus Cristo é o meu sumo sacerdote. Então eu posso lançar todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas inquietações, e eu posso contar com Ele para me ajudar. Eu posso contar com Ele. Você pode contar com Jesus para te ajudar. Se você quer mudar de vida, se você quer tomar um outro rumo, começa a contar com Jesus. Começa a admitir, aceitar, confessar e agir na fé de que há um sumo sacerdote que veio para poder te representar diante de Deus. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Confia nele e você vai triunfar. Apresentamos aqui o testemunho de João Batista, que apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apresentamos aqui o testemunho do próprio Deus, que apresentou Jesus como seu filho, apresentou Jesus como filho de Deus. Falamos também do testemunho que deu o apóstolo Pedro, que apresentou Jesus como o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Estávamos agora falando sobre o testemunho do apóstolo Paulo, que apresentou Jesus como o sumo sacerdote, o único que nos representa diante de Deus. Mas queremos terminar falando do nosso testemunho aqui na Cristo Acolhedor. Para nós, Jesus Cristo é uma torre forte. Uma torre forte é o lugar de esconderijo. É o lugar onde você, quando está em perigo, você pode correr para lá e alcançar segurança. Em Provérbios 18:10, a Bíblia nos diz o seguinte, que o nome de Jesus é uma torre forte e todos aqueles que se refugiam nele alcançam segurança. Então, se você quer estar seguro em todas as áreas da sua vida, você tem que se refugiar no nome de Jesus.
Você tem que se refugiar em Jesus, porque Jesus é uma torre forte. Para nós aqui na Cristo Acolhedor, Jesus Cristo é uma torre forte. Jesus Cristo é o lugar de acolhimento e você pode estar bem acolhido em Jesus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Por que você está escolhendo sofrer? Por que você está escolhendo a morte quando Jesus te concede a vida? Por que você está escolhendo as dificuldades quando Jesus te concede vitória? Jesus está com as mãos abertas agora para te receber, para te acolher no seu esconderijo, para te acolher na sua torre forte. Entrega-se a Jesus, renda-se a Jesus. Diga: meu Deus, entra na minha vida. Toma conta de mim, venha mudar a minha história, venha perdoar o meu pecado. Eu me entrego ao Senhor e a sua vida não será a mesma. Para você que já recebeu Jesus, mas que tinha se distanciado dele, tinha lhe abandonado, decida agora, fala consigo mesmo, como falou o filho pródigo quando ele estava a sofrer, enquanto na casa do pai havia muita abundância. Ele disse: vou me levantar, vou me levantar. Vou me levantar e direi ao meu pai: pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho, torna-me um dos seus empregados. Mas o pai não lhe recebeu dessa maneira. A Bíblia nos diz que o pai fez-lhe uma grande festa e ainda lhe deu vestes novas. Não vestes de um filho pecador, mas vestes de um filho digno de ser honrado. Então, se você pode voltar para Deus, não interessa o pecado que você cometeu, não interessa os erros que você cometeu. Jesus não olha para os seus erros. Jesus não é polícia para controlar as pessoas no que fizeram um pecado para lhes castigar. Ele está de mãos abertas para te dar nova roupagem, para te dar nova roupa, para fazer uma grande festa nos céus, porque Jesus dirá: este meu filho estava perdido, mas agora lhe achei. Não se esqueça que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus te espera. Entregue-se a Jesus. Diabo e Jesus, qual é a diferença? Hoje lhe apresentamos Jesus da maneira como nós sentimos aqui no nosso canal, da maneira como Jesus é real na nossa vida, e ele pode se tornar real também para a sua vida. No próximo programa nós vamos trazer agora o balanceamento, vamos trazer as diferenças que existem, o que é que o diabo pode lhe dar e o que é que Jesus pode lhe dar, o que é que o diabo pode lhe colocar à frente e o que é que Jesus pode lhe dar para você avançar. Então, esteja sempre sintonizado a este programa e no próximo programa você será impactado de um modo nunca visto e o diabo já não será mais problema para você, porque saberá as diferenças que existem entre o diabo e Jesus. Não te esqueça que o diabo representa um extremo, a morte, enquanto que Jesus representa o outro extremo, a vida. Conhecendo o diabo e conhecendo a Jesus vai te ajudar a escolher a vida, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Nos vemos no próximo programa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Não se esqueça de dar aí o seu like e de se subscrever neste canal para continuar a receber as nossas publicações. Fique com Deus, até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Siga a nossa página do Facebook e o nosso canal do YouTube Cristo Acolhedor. CEA TV, abrigo seguro.